Chega de falar sobre negociações de paz. Hoje vamos falar sobre algo que está mudando o rumo da guerra na Ucrânia: os avanços tecnológicos e estratégicos que estão consolidando a força ucraniana enquanto expõem cada vez mais as fragilidades estruturais do invasor russo. Vamos ver evidências concretas, desde a produção em massa de interceptores que neutralizam o terror dos drones noturnos, até alianças internacionais que multiplicam a artilharia, sistemas de comunicação que funcionam onde outros falham, reforços aéreos bilionários e, claro, o domínio inesperado que a Ucrânia impôs no Mar Negro, com drones que estão revolucionando esta guerra naval. Não perca nenhum detalhe da resistência ucraniana. Inscreva-se agora no ATV Espanhol e fique por dentro de informações objetivas e verdadeiras. Ative o sininho. Se você quer entender como a Ucrânia não só resiste, mas está ganhando vantagem estratégica dia após dia, fique comigo. Vamos entender isso sem filtros nem distorções. Vamos começar. Avanços na defesa aérea. Interceptores contra drones russos. Vamos imaginar por um momento a noite ucraniana. O céu está escuro, mas não está em paz. De repente, um zumbido. É mais um enxame de drones iranianos Shahed, rebatizados pela Rússia como Geron 2, carregados de explosivos e direcionados a cidades, estruturas críticas e posições militares. A Rússia apostou forte nessa tática de terror com drones, lançar ondas massivas, baratas e noturnas para saturar as defesas, esgotar recursos e quebrar o moral. Mas algo mudou radicalmente nos últimos meses. Em vez de vermos explosões em solo ucraniano, cada vez mais ouvimos detonações no ar. Explosões controladas, precisas, que transformam os drones atacantes em sucata antes que alcancem seu alvo. Como foi possível essa reviravolta? A resposta está em um número que, à primeira vista, parece inacreditável. Em dezembro de 2025, a Agência de Aquisições de Defesa da Ucrânia entrega às tropas quase 950 drones interceptores por dia. Sim, você ouviu direito, quase 1.000 por dia. Isso não é apenas um pico ocasional, é a nova normalidade da produção ucraniana em tempos de guerra. O ministro da Defesa, Denis Shmyhal, explicou com clareza: estamos aumentando as entregas de meios anti-Shahed para nossos guerreiros. Esses sistemas reforçam a proteção contra o terror dos drones, ao mesmo tempo em que preservamos os recursos mais caros para interceptar mísseis de cruzeiro e balísticos. Por que essa distinção é tão importante? Porque a Rússia tenta saturar as defesas ucranianas, obrigando-as a gastar mísseis Patriot ou Iris-T, que custam centenas de milhares de dólares cada um, contra drones que valem apenas algumas dezenas de milhares. Era uma estratégia econômica para desgastar a Ucrânia, mas agora, com interceptores locais muito mais baratos e produzidos em massa, a Ucrânia responde com sua própria assimetria. Derruba drones com drones, preservando sistemas caros para ameaças maiores. E não se trata apenas de quantidade. Existe qualidade e um sistema por trás disso. A Ucrânia assinou contratos com mais de 10 fabricantes nacionais desses interceptores táticos. Além disso, integrou-os à plataforma digital Dod Chain Defense, um marketplace militar onde as brigadas na linha de frente podem escolher diretamente o modelo que melhor se adapta ao seu setor. Alguns são otimizados para alcance, outros para velocidade, outros para operar em enxame. Isso representa uma revolução logística. As unidades não esperam meses por decisões burocráticas centrais. Selecionam, pedem e recebem rapidamente. É a força da descentralização e da confiança nos comandantes de campo. Para que vocês tenham uma ideia do impacto real, vamos relembrar alguns casos concretos. Os interceptores ucranianos Stinger, um dos modelos estrela, já derrubaram mais de 1.000 Shahed e Geran nos últimos meses. E não faz muito tempo, conseguiram algo histórico. Pela primeira vez, interceptaram e destruíram Shahed de versão reativa, mais rápidos e difíceis de alcançar. O que antes era uma ameaça quase imparável, agora se torna presa. Enquanto isso, do lado russo, a situação é bem diferente. A Rússia continua dependendo quase exclusivamente da produção iraniana ou de cópias locais limitadas do Shahed.
Eles não têm uma resposta equivalente em interceptores em massa. Suas defesas antiaéreas tradicionais não foram projetadas para enxames de drones pequenos e voando baixo. E quando tentam usar a aviação, percebem que os caçadores ucranianos, apoiados por esses mesmos interceptores táticos, já estão à espera. O resultado é claro. As ondas noturnas russas, que antes causavam danos significativos, agora são neutralizadas em percentuais cada vez maiores. As cidades dormem um pouco mais tranquilas, os soldados na linha de frente economizam munição valiosa e a Rússia gasta recursos em ataques que cada vez têm menos efeito. Essa parte sobre defesa aérea não é um episódio isolado. É o primeiro elo de uma cadeia de avanços ucranianos que veremos a seguir. Do céu, vamos para o chão, onde novas alianças internacionais estão multiplicando o poder de fogo da artilharia ucraniana com produções conjuntas que a Rússia não consegue igualar. Produção conjunta de artilharia, alianças que fortalecem a linha de frente terrestre. Agora vamos descer do céu para o chão, para o lugar onde a guerra é decidida dia após dia, a linha de frente terrestre. Aqui, a artilharia não é apenas uma arma, é o fator que salva vidas, impede avanços inimigos e permite contra-ataques. Durante muito tempo, a Ucrânia sofreu uma desvantagem numérica em canhões e munição, mas isso está mudando rapidamente e a prova mais recente é um acordo histórico com a Alemanha. Em dezembro de 2025, Ucrânia e Alemanha assinaram uma série de contratos de defesa, no valor total superior a 1.200 milhões de euros. O destaque? A produção conjunta de 200 obuseiros autopropulsados Boldana, de 155 milímetros, montados sobre o robusto chassi Mercedes-Benz Zetros. Só esse projeto tem um valor de 750 milhões de euros. Por que isso é tão significativo? Porque o Bogdana é um dos sistemas mais bem-sucedidos desenvolvidos pela Ucrânia durante a guerra. É preciso, tem um alcance competitivo e, o mais importante, utiliza o padrão OTAN de 155 milímetros, o que permite acesso a munições de dezenas de países aliados. Até agora, a Ucrânia já produzia cerca de 40 unidades por mês, um número impressionante para um país em guerra. Com essa aliança, a produção dispara e a estabilidade a longo prazo está garantida. Mas vamos falar sobre o novo chassi, o Zetros. Não é uma caminhonete qualquer. É um veículo off-road, 4x4, 6x6 ou 8x8, com motor de 375 cavalos, transmissão de 16 marchas, capacidade para atravessar água com até 80 centímetros de profundidade e um design que protege os componentes vitais na lama do Donbass, nas estradas esburacadas de Kharkiv ou nos campos alagados de Kherson. Esse chassi permite que a Bogdana se mova rápido, dispare e mude de posição antes que o contra-ataque russo chegue. É exatamente o que a Ucrânia precisava: mobilidade para sobreviver à artilharia inimiga. Além disso, esse acordo não se limita aos obuses. Inclui peças de reposição para sistemas Patriot, compra de drones ucranianos no valor de 200 milhões de euros, produção conjunta do drone Lynx e entrega de sistemas modernos de guerra eletrônica. É um pacote completo que reforça todo o espectro de capacidades ucranianas. Vamos pensar no que isso significa estrategicamente. A Ucrânia não está apenas recebendo ajuda, está atraindo investimento estrangeiro para expandir sua própria indústria de defesa. Empresas como a Mercedes-Benz estão dispostas a fabricar na Ucrânia ou com empresas ucranianas, porque enxergam qualidade, inovação e, acima de tudo, resultados no campo de batalha. Enquanto isso, a Rússia continua dependendo de canhões soviéticos obsoletos, muitos deles retirados de depósitos dos anos 70 e 80, com precisão limitada e manutenção complicada. Seus esforços para produzir sistemas modernos como a coalizão ECV se resumem a unidades individuais, não a centenas. As perdas russas em artilharia são enormes. Milhares de peças destruídas por drones, contra-ataques e fogo preciso ucraniano. E toda vez que a Rússia tenta concentrar fogo massivo, a Ucrânia responde com mobilidade superior e munição guiada, fazendo com que um único disparo ucraniano valha por vários russos. Essa aliança com a Alemanha é só a ponta do iceberg. Outros países observam e se juntam, porque investir na vitória ucraniana é investir na segurança europeia. A mensagem é clara: a Ucrânia não pede caridade.
Oferece intercâmbio tecnológico e militar que beneficia a todos. E essa força na linha de frente terrestre se complementa perfeitamente com outra área onde a Ucrânia demonstra superioridade: as comunicações. Na próxima sessão, veremos como os sistemas ucranianos testados nas condições mais extremas estão garantindo que as ordens cheguem claras e rápidas, enquanto o inimigo sofre interrupções constantes. Sistemas de comunicação resilientes, testes em ambientes extremos. Em uma guerra moderna como esta, balas, drones e obuses são importantes, mas existe algo ainda mais decisivo: a informação. Quem se comunica melhor, coordena melhor, reage mais rápido e, no fim das contas, vence batalhas. A Rússia sabe disso muito bem e, por isso, investe enormes recursos em guerra eletrônica para interromper as comunicações ucranianas. Mas aqui a Ucrânia está dando mais uma lição de resiliência e inovação local. Vamos falar da Haimera, uma empresa ucraniana que desenvolveu rádios táticos e repetidores, que estão fazendo a diferença na linha de frente. Recentemente, a Haimera levou seus equipamentos para um dos lugares mais hostis do planeta para testá-los, a zona de exclusão de Chernobyl. Por que Chernobyl? Porque é um laboratório natural perfeito para condições extremas de combate. Relevo complicado com colinas e vales abruptos, florestas densas que bloqueiam sinais, prédios abandonados de concreto armado que funcionam como gaiolas de Faraday e até restos de radiação que podem afetar eletrônicos sensíveis. Se um sistema funcionar lá, vai funcionar em qualquer lugar da linha de frente. A empresa resumiu: não só ganhamos confiança na confiabilidade dos nossos equipamentos, mas também dados valiosos para continuar melhorando-os. E não é a primeira vez. Antes, os sistemas Haimera já tinham sido testados com sucesso no Batalhão Independente 151 de Reconhecimento e Ataque das Forças Terrestres Ucranianas, usando os rádios G1 Pro e repetidores V1 em condições reais de combate. Por que isso é uma vantagem estratégica tão grande para a Ucrânia? Porque esses rádios foram projetados do zero para operar sob intensa guerra eletrônica russa. Elas utilizam tecnologias que pulam frequências, criptografam sinais e mantêm redes mesh, mesmo quando alguns nós sofrem interferência. Quando um soldado ucraniano avança, coordena fogo de artilharia ou guia um drone, a ordem chega clara e no tempo certo. Já as condições russas sofrem interrupções constantes. Seus sistemas herdados da era soviética são mais vulneráveis ao bloqueio ucraniano, e suas tentativas de modernizar com componentes importados são limitadas pelas sanções. Já vimos inúmeros casos em que unidades russas ficam cegas por horas, perdendo a coordenação e se tornando presas fáceis para contra-ataques ucranianos. Essa superioridade em comunicações não é uma coincidência. O fruto de centenas de empresas ucranianas, pequenas e médias, que desde o primeiro dia da invasão têm trabalhado dia e noite para dar aos seus soldados ferramentas melhores do que as do inimigo. A Haimera é apenas um exemplo, mas representa uma tendência mais ampla. A Ucrânia está construindo um ecossistema tecnológico próprio, resiliente e adaptado exatamente para essa guerra. E essa vantagem em comunicações se conecta diretamente com o próximo grande capítulo: a defesa aérea reforçada pelos aliados. Porque, para coordenar interceptações de drones e mísseis em tempo real, é justamente dessa rede de comunicações confiável que a Ucrânia está aperfeiçoando. Na próxima sessão, veremos como a chegada de mísseis avançados e pacotes bilionários de ajuda estão fechando o círculo de uma defesa cada vez mais multiplicada e impenetrável. Quer saber a verdade direto do coração da Ucrânia? Junte-se à comunidade UATV em espanhol, inscreva-se e receba as notícias mais relevantes diretamente. Reforço da defesa aérea, mísseis e ajuda internacional. Vamos voltar ao céu, onde a Ucrânia está construindo uma defesa multiplicada cada vez mais sólida graças à combinação de inovação própria e apoio internacional maciço. A Alemanha acaba de anunciar que em 2026 entregará uma quantidade significativa de mísseis Arar AIM-9 Sidewinder, diretamente de seus estoques. Isso foi confirmado pelo ministro Boris Pistorius em uma última reunião de Ramstein. Esses mísseis já provaram seu valor nas mãos dos ucranianos. Integrados aos drones navais Magura V7,
eles derrubaram 2 caças Su-30 russos sobre o Mar Negro em maio de 2025. Um drone marítimo lançando mísseis de combate aéreo contra jatos supersônicos. Isso resume a criatividade ucraniana que transforma a ajuda dos aliados em resultados letais. A Alemanha não para por aí. Esse ano já entregou 2 baterias Patriot adicionais e a 9ª Iris-T, e prepara para 2026 o maior pacote de sua história, 11 bilhões e 500 milhões de euros só para a Ucrânia. Mas o verdadeiro acelerador é a iniciativa Pool dos Estados Unidos e da OTAN. Até o final de 2025, a Ucrânia receberá cerca de 5 bilhões de dólares em equipamentos dos estoques americanos, defesa aérea, munições e peças de reposição críticas. 21 países financiam, os Estados Unidos fornecem e a logística funciona sem parar a partir de centros na Polônia e na Romênia. Como disse a vice-secretária da OTAN, Radmila Chekerinska, Pool faz a diferença entre a vida e a morte. Com mais mísseis e sistemas, a Ucrânia neutraliza cada vez melhor as ondas russas, protege cidades e dá liberdade à sua própria aviação. Do lado russo, a resposta é bem diferente. A inteligência ucraniana revelou uma modificação desesperada. Eles soldaram mísseis soviéticos R-60 dos anos 70 em drones Geran 2 para tentar caçar aviões ucranianos. Eles usam componentes importantes de meia dúzia de países, incluindo os Estados Unidos e Europa, que chegam apesar das sanções. Câmeras chinesas, por exemplo. O operador vê a imagem e ordena um lançamento manualmente. É engenhoso, mais primitivo e vulnerável. Os ucranianos já os derrubam antes que se aproximem. A diferença é clara. A Ucrânia recebe tecnologia moderna em quantidades crescentes e também integra com maestria. A Rússia recicla relíquias soviéticas e depende de cadeias frágeis. Esse reforço aéreo se conecta diretamente com o domínio que a Ucrânia impôs no Mar Negro. E, na próxima sessão, veremos como os drones navais transformaram um mar que a Rússia considerava seu em uma zona onde sua frota só pode se esconder e receber ataques, até mesmo em seu próprio porto. Domínio naval. Sucessos com drones marítimos. Vamos agora para o Mar Negro, um teatro onde a Ucrânia conseguiu uma das reviravoltas mais espetaculares de toda a guerra. No início da invasão em grande escala, a Rússia dominava completamente essas águas com sua frota do Mar Negro, cruzadores, fragatas, submarinos e dezenas de navios menores. A Ucrânia, sem uma marinha convencional significativa, parecia condenada a perder o acesso ao mar. Mas em apenas 3 anos isso mudou radicalmente. Hoje, a frota russa está encurralada. Seus principais navios se escondem em Novorossiysk ou no Mar de Azov. E a Ucrânia dita as regras do jogo graças a uma arma revolucionária, os drones navais Magura e outros modelos semelhantes. O golpe mais recente dado pela segurança da Ucrânia, o SBU, com drones Subsea Baby, atacaram e danificaram criticamente um submarino da classe Varshavianka, no próprio porto de Novorossiysk. Imagens de satélite da Rádio Svoboda mostram o cais destruído e o submarino lançador de mísseis calibre, que a Rússia usa contra cidades ucranianas, provavelmente fora de combate. Moscou nega, mas o fato de o navio continuar sem se mover fala por si só. Este não é um caso isolado. O Grupo 13 do GAN afundou ou danificou mais de 20 alvos russos, desde o cruzador Moscou em 2022 até corvetas modernas, como a Sergei Kotov em 2024. Eles usam diferentes versões do Magura, o V5 como kamikaze clássico, o V6 com torre para helicópteros e o V7 com mísseis AI-9 Sidewinder, que já derrubaram caças Su-30 e helicópteros Mi-8. O comandante do Grupo 13, com o indicativo 13, resume assim: no começo, os helicópteros russos eram uma ameaça séria, mas a Ucrânia respondeu com torres e mísseis. A Rússia parou de usar helicópteros próximos. Depois tentaram com aviões, mas também recuaram ao ver que os Magura os derrubavam. Hoje, os pilotos russos lançam bombas de longe e erram, e simplesmente não se aproximam. A Rússia está tentando se defender com barreiras de boias, redes, radares, guerra eletrônica e até mesmo seus próprios drones FVP. Mas nada funciona perfeitamente.
Os radares detectam as coisas com atraso. Barreiras são transpostas ou destruídas com o primeiro drone, sacrificando-se, e a guerra eletrônica é neutralizada com modificações rápidas. O resultado? A frota russa perdeu a capacidade de operar livremente. Não bloqueia Odessa, não ameaça a rota do grão e sofre ataques até mesmo em portos supostamente seguros. Em uma das últimas operações em Novorossiysk, os russos atiraram tanto contra os drones ucranianos que acabaram danificando suas próprias casas na costa. Isso diz tudo sobre o nível de pânico. Enquanto a Ucrânia evolui seus drones em uma família modular, baratos, cerca de $250 mil cada um, rápidos de produzir e adaptáveis, a Rússia mal tem drones navais próprios e não encontra alvos, porque seus navios não saem para o mar. O Mar Negro já não é um lago russo. É um espaço onde a Ucrânia impõe custos sustentáveis ao invasor, protege sua economia e projeta força sem uma frota tradicional. E com isso chegamos ao encerramento. Agora, amigos, vamos unir todos esses fios: defesa aérea massiva, artilharia reforçada, comunicações superiores, apoio internacional e domínio naval, para entender por que a Ucrânia não só resiste, mas está ganhando vantagem estratégica enquanto a Rússia mostra sinais crescentes de exaustão. Força ucraniana versus fraqueza russa. Em resumo, esses avanços, desde interceptores em massa e artilharia conjunta até comunicações resilientes, mísseis chegando e domínio naval, ilustram a transformação da Ucrânia em uma potência defensiva inovadora. Com produção, escalada, alianças como com a Alemanha e ajuda via PRL, a Ucrânia não só resiste, mas avança, protegendo vidas e recuperando território. A Rússia, em contraste, expõe fraquezas crônicas, depende de tecnologia obsoleta, adaptações desesperadas como os Geran armados e contramedidas ineficazes que resultam em perdas massivas. Suas frotas se escondem, a aviação recua e os suprimentos enfraquecem sob sanções. Essa narrativa não é de vitimismo, mas de resiliência. A Ucrânia, com engenhosidade e apoio global, enfraquece o agressor. O futuro favorece quem inova, e esse é o caso da Ucrânia. Vamos nos manter informados. A vitória se constrói dia após dia. Agora deixo essa pergunta para vocês. Será que por esse desespero russo, eles tentam criar falsas negociações para alongar o processo e ganhar tempo, já que tem problemas demais na linha de frente e não conseguiram cumprir os objetivos militares nem de 2014, nem de 2022? Escreva sua resposta aqui embaixo nos comentários e a gente se vê lá nas discussões. Se você chegou até aqui, agradeço pelo seu apoio e pelo seu tempo. Eu sou Darina Takienko e a gente se vê no próximo episódio do Sem Filtros.